Vamos lá. Chove lá fora e aqui dentro faz tanto frio. Me dá vontade de te ver. saber. Te ver. Saber aonde está você. Me telefone. Me telefona. Não é assim? Me dá vontade de saber. Aonde está você? A Nilce, deixa eu te explicar. É uma pessoa que inventa a letra de música. Inventa letra. Aqui ela não sabe, ela assim, ela preenche com a imaginação. Nada me limita, cara. A minha imaginação me leva ao além. Ao além. Nossa, que foi isso? Uma péssima ideia. A minha barriga tá fazendo um barulho muito engraçado. Sabe quando ela faz blói, blói? Não tá é tendo fome. uma guerra aqui, tá? Tendo uma guerrinha alta. Uma guerra. Tipo, eu queria que ela fizesse Assim, agora pra não me desmentir. O comando do intestino grosso tá lutando contra a gangue do intestino delgado aqui nesse trecho. Isso tá me lembrando os pensamentos que eu tinha quando eu era criança. Não vai vir coisa boa aqui. Não vai mesmo. Quais pensamentos? Não, é escatológico. Então, se você estiver comendo, desculpa. Quando eu era muito criança, eu ficava tentando imaginar uma fábrica de cocô dentro de mim. Tipo, eu tava no banheiro, e às vezes você ficava lá muito tempo. Eu acho que eu acabei de estragar meu casamento, Brasil. Mas eu imaginava, assim, uma linha de montagem. Depois que eu fui pra escola e eu fui aprender sobre como funcionava o aparelho digestivo, eu falei, cara, tinha fundamento o que eu pensava. De fato, é uma linha de montagem. Não tem aqueles minúsculos homenzinhos que ficam lá empacotando as coisas, mas é uma linha de montagem. Mas nem só de cocô funcionava a minha cabeça infantil. Ah, eu acho que não tinha muito mais que isso, não. Você não pensava nisso? Tudo bem, mas você com certeza imaginou que você era um deus para as formigas. Ou um gigante, pelo menos. Não. Não! Eu ia pra escola olhando pra baixo e eu via as formiguinhas no caminho e eu falava, cara, eu sou a divindade desses bichos aqui. Eu posso fazer com elas o que eu quiser. Também no caminho pra minha escola. Não. Eu tenho o melhor. O dia que alguém disse que se você cavar um buraco, você chega na China. Do outro lado do planeta, tá, China. Tem gente morando. Como que eles não caem? Quer ver outra boa? O quê? Eu lembro disso direitinho. Eu tinha 7 anos, eu tava Lá no vem. Fusca azul. É mais cocô, desculpa. Não, não é. Tava ali, tava olhando o céu. Eu falei, gente, o que que tem no azul? Aí minha mãe falou, nada. Eu, como nada? Minha mãe falou, o azul não tem nada. Porque eu achava que era tipo o filme do eu achava isso, entendeu? Não, mas que eu tinha um vidro lá em cima que alguém ia bater. Mas eu demorei. Ela falou que não tinha nada. Eu demorei mó falei, tempasso pra descobrir isso. Isso é uma das coisas. Aquela coisa que você. Sabe de fazer meme na internet? Que quando você descobre que uma coisa que você pensava que era certa quando era criança, verdadeira, era idiotice. Tem aquele meme da. Enfim, esse foi o meu. Eu devo ter descoberto isso com os 9 anos que eu entendi isso. 9, 10 anos. Nossa. Que eu tava assim, não, mas se você bate na parede da Terra, aí eu acho que foi um adulto que me explicou, não sei se foi um professor de ciência ou coisa do tipo. Não, depois tem o espaço. Aí depois, com o tempo, assim, meses, assim, de gestão daquele... O pensamento voltava na minha cabeça de vez em quando, não tem parede? Você só vai... Aí eu vendo, assim, acho que um documentário na televisão sobre a Terra, sabe? Mostrando o planeta por cima. Aí eu, tipo... Você só vai. E eu não tinha ainda uma compreensão muito boa da Terra como esfera. Por isso que eu tinha problema da China também. Era um pouco mais complicado, porque eu não só não entendia, como assim, não tem nada ali, não tem barreira. Eu também achava que, de repente, se você andasse muito na Terra, você não precisava nem subir, eventualmente você chegava nessa barreira também. Eu sabia que a Terra era esférica. Só que na minha cabeça era um pouco mais complexo essa coisa da Terra ser esférica. Como é que chama aquele negócio de geometria não euclidiana? Tem uma outra, eu esqueci o nome agora, aquela do universo em forma de sela de cavalo, você estabelece que nenhuma reta conecta 2 pontos. Então, se tem 2 pontos no espaço, as retas sempre divergem deles. Se for desse jeito, tipo, o universo em forma de uma sela de cavalo. Eu acho que era esse o meu entendimento do planeta, tá? Eu tava assim, anos-luz na frente de todo mundo, embora anos-luz seja uma medida de distância e não de tempo. Então eu tinha esse entendimento assim, se eu subir, eu vou bater na parede. Mas se eu andar muito para frente, eventualmente eu chego na parede também. Mas depois eu descobri que não tinha parede. E esse da Terra demorou pra eu entender, tá? Demorou pra eu entender, tá bom? Mas você entendeu agora. Eu entendi agora. Que bom. Tá? A Terra é plana. Tô brincando. Mas pras crianças de hoje é mais fácil aprender essas coisas. Porque tem internet. Não, tem mídia social. Essas descobertas da sua infância, boa parte delas é porque você é exposto ao ridículo.
você achava uma coisa muito absurda e você dizia pros seus coleguinhas, aí tinha um que sabia, o cara zoava da sua cara até cair pra trás. Aí você aprendia, tá? Era triste, mas era verdade. Era triste. Mas naquela época não tinha mídia social, então você tinha que esperar pra algum amiguinho seu ou alguma professora da escola, daquelas que ridicularizavam alunos, vocês sabem que vocês existem, corrigir você na frente de todo mundo, você se sentir humilhado e aprender como é que o treco funciona. Exatamente. Hoje isso foi potencializado, porque você tem mídia social, você pode postar bobagem no Twitter que alguém vai te corrigir, bobagem nos comentários do YouTube que alguém vai te corrigir, no Facebook que alguém vai te corrigir, você pode postar bobagem no texto da sua foto no Instagram que alguém vai te corrigir. Ou vão te corrigir ou vão te seguir na bobagem. Não, tem essa também. A sua opinião errada sobre o mundo é muito mais fácil de ser exposta e é muito mais fácil de você ser exposto ao ridículo. Então você aprende mais rápido. Naquela época, você tinha que esperar alguém vir assim, ô seu idiota. Isso aconteceu Aí você comigo, aprendia. tá? Piquenique do prezinho. Meu pai comprou pudim e eu levei. Ofereci um pedaço pra minha professora, tia Denise. E ela perguntou, nossa, Nil, que pudim gostoso, sua mamãe que fez? Eu, não, papai comprou na padaria. E aí a professora falou, não é padaria, Nil, é padaria. Só que aí todos os meus coleguinhas ouviram e... Foi assim que eu aprendi a escrever cético. Foi na internet. Foi a primeira coisa que eu aprendi na internet quando a internet começou. Bate-papo do UOL. Eu esperava alguém dizer uma coisa mais ou menos controversa. E aí eu tinha minha frase preparada. Essa frase ia me incluir no bate-papo geral das pessoas ultra especiais que deviam estar naquele bate-papo do UOL, tá? A frase era: você soa cético. Ou você parece cético, uma coisa assim. O meu nome, olha que inteligente o meu nome no bate-papo da UOL. Era Nexus 6. Porque Nexus 6 era o nome do tipo de Android lá do Blade Runner. E tinha um Android no Blade Runner chamado Leon. Nexus 6 entra no bate-papo, alguém fala alguma coisa controversa sobre Deus, filosofia, sociedade, política, algo assim. Minha chance. Você parece cético. Aí eu escrevo cético com S. Eu tava suando, velho. Quando eu apertei o Enter, é agora. Chegou a hora do Leon brilhar no bate-papo. A frase que vem exatamente depois da minha. Cético é com C. Eu parei, olhei e já cliquei assim, sair. Eu não lembro se a frase foi você soa cético ou você parece cético. Era uma dessas duas, tá? Já pensou se a pessoa que te corrigiu te identifica agora? Se você aí corrigiu um Nexus 6, tá? No bate-papo da UOL, fui eu. Tá bom? E é por isso que eu Blade agradeço não ter tido internet. A gente vê um monte de adolescente hoje postando essas barbaridades no Twitter, a galera zoando. Tipo assim, gente com canal no YouTube fazendo bobagem. Ainda bem que ciente de gratidão. Eu comecei no YouTube, eu tinha 28 anos, velho. E mesmo assim eu já fiz um tanto de coisa que eu morro de vergonha. Imagina se eu tivesse 15, cara. Imagina eu no Twitter com 15 anos. A Nilce era depressiva. A audiência, Nossa! tipo assim, escutadora de Legião Urbana, sabe, desse nível. Poema em 140 caracteres. Poema que Ninguém começasse com a minha alma chorando no escuro. A Nilce era emo antes dos emos, tá? Eu fui precursora dos emos. Então, que bom que não tinha. Isso acontece com adulto também, tá? Rolou uma história nos Estados Unidos, um cara no Facebook que tava discutindo o Obamacare, o plano de saúde do Obama, lá a reforma de saúde do Obama. Eu sou contra o Obamacare, mas eu sou a favor do Affordable Care Act, que é esse ato do plano de saúde acessível. É a mesma coisa. Então, cara, era contra o Obamacare, usando o Obamacare, porque ele achou que o Affordable Care Act e o Obamacare eram duas coisas diferentes. Ele era a favor de um e contra o outro. Aí corrigiram ele. Tanta gente corrigiu que ele percebeu o erro dele. Sou contra o Obamacare, mas eu sou a favor porque eu tenho um plano do Obamacare, mas eu não sabia. Então, quando eu falo que eu sou contra o Obamacare, eu sou contra eu mesmo. Então, se você escapou incólume das redes sociais, mantenha a vigilância, porque nunca é tarde pra você dar um fora dessa. A minha barriga fez de novo barulho. Ela está com um problema incólume aqui, tá? Você me parece meio cético. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aí seu like pra ajudar a gente a divulgar. E olha, amanhã a gente fez um vídeo especial sobre La La Land. A gente foi ao cinema assistir. Juntando estações. E a gente vai mostrar pra vocês, mas nem é sobre isso que eu quero falar. Não. O próximo episódio é o episódio 900. E aqui no canal, todo episódio que termina em 00 ou em 50 é um vídeo de perguntas e respostas. No Instagram, eu vou colocar um post lá explicando as regras. A gente já fez perguntas via Facebook, via Twitter, via Snapchat. Então agora é a vez do Instagram. E aqui tem mais um vídeo recomendado pelo YouTube para que você possa assistir e dar continuidade aqui ao seu entretenimento. Então por isso que a gente veio pro cantinho, pra dar esse espaço. Tenha uma boa noite. Boa noite ou bom dia. Boa tarde também, certo?
Boa madrugada, se for de madrugada. Tchau. Ou bom dia também em geral, se você não souber a hora do dia. Sai bom dia.